Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre multiplicação e divisão de frações. Certo, turma? Então, na nossa última aula, eu compartilhei com vocês uma videoaula e um material escrito, para que você conseguisse estudar, ler, ver os exemplos e aprender a calcular a multiplicação e a divisão. Juntamente com esse material em PDF, mídia escrita, eu disponibilizei também uma videoaula bem explicativa, bem simples, bem rápida, para você entender o conceito de multiplicação e divisão, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer a correção do questionário que estava junto desse material. Então, vamos para a primeira questão. Calcule o valor das expressões numéricas. Gente, é o seguinte, algo que eu acredito que vocês estão confundindo bastante. Quando eu quero representar uma multiplicação, por exemplo, na letra A aqui nós temos aqui na letra A fração 5 quartos multiplicada a fração 4 onzeavos. Eu posso representar essa multiplicação desta outra maneira. Colocar 5 quartos, um ponto, 4 onzeavos. Eu posso representar a multiplicação também ou colocando o x ou então colocando o pontinho. Eu tenho que entender que isso também representa uma multiplicação, certo? E como é que nós multiplicamos duas frações? Bem, primeiramente nós devemos entender que em toda fração é formada por dois termos. Nós temos aqui, por exemplo, a fração aqui 5 quartos. Toda fração é formada por dois termos. A parte superior, o elemento superior, que é chamado de numerador, e o elemento inferior, que é chamado de denominador. Então, gente, neste caso, toda fração ela vai possuir um numerador e um denominador. E qual é a regra que é utilizada para calcular a multiplicação de frações? Basta você multiplicar numerador com numerador e multiplicar o denominador pelo denominador. Então, neste caso, você terá 5 vezes 4 igual a 20. 4 vezes 11 igual a 44. Você ainda pode simplificar essa fração. Como é que a gente simplifica, gente? Como tanto 20 como 44 são números pares, eu posso simplificar tudo por 2. E aí nós vamos ter o seguinte, 20 dividido por 2 dá 10. 44 dividido por 2, 22. E eu ainda posso simplificar mais uma vez, dividindo por 2. Certo? O 10 dividido para 2 equivale a 5. E o 22 dividido para 2 equivale a 11. Então, o resultado simplificado é 5 onzeavos. Esse resultado aqui também é conhecido como forma irredutível. Tá? É a forma irredutível da fração. Beleza, turminha? Então, nós acabamos de resolver a letra A da primeira questão. Vamos agora resolver a letra B. Na letra B, nós temos 3 frações sendo multiplicadas. Nós temos aqui a fração 7 oitavos vezes 3 quatorzeavos vezes 4 terços. Lembrando também que essa expressão, essa multiplicação, poderia ser representada assim, 7 oitavos vezes 3 quatorzeavos vezes 4 terços. Eu poderia utilizar, ao invés de utilizar o x da multiplicação, eu posso utilizar os pontos. E agora, professor, como é que a gente vai fazer? Basta aplicar a regra. E a regra é clara, gente. É muito clara, tanto no material escrito como na videoaula, que para você multiplicar duas ou mais frações, basta você multiplicar os numeradores. Então, vai ficar 7 vezes 3 multiplicado a 4. Então, eu ainda vou colocar de uma outra maneira. Basta você fazer essa multiplicação. 7 vezes 3 vezes o 4. Dividido. Vou colocar aqui a divisão. Dividido por... Aí nós vamos multiplicar aqui os denominadores. 8 vezes 14 multiplicado a 3. Vou multiplicar os 3 denominadores. Então, vai ficar 8 vezes 14
vezes 3. Então, aí é só multiplicar, ó. Multiplicando aqui os numeradores, ó, 7 vezes 3. Quando eu multiplico aqui 7 vezes 3, gente, o resultado é 21. E aí o resultado que eu encontrei da multiplicação dos dois primeiros números, eu tenho que multiplicar com o terceiro número, que é o 4. Então, 21 vezes 4 equivale a 84. Certo, turminha? Agora vamos multiplicar aqui os denominadores. Ó. Então, vamos multiplicar aqui, ó, 8 vezes 14. Se você tem dificuldade em resolver de cabeça, então faça a continha. Ó. 8 vezes 14, nós vamos ter o seguinte. 8 vezes 4, 32. Vai 3, desce 2. 8 vezes 1 são 8. Com 3, 11. Então, nós temos aqui, ó, que 8 vezes 14 equivale a 112. E esse 112 eu ainda tenho que multiplicar com o terceiro valor, que é o terceiro denominador, que é o 3. Então, é só você pegar aqui, ó, e multiplicar aqui por 3. Então, fazendo a multiplicação por 3, vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. 3 vezes 1, que dá 3. 3 vezes 1, que dá 3. Então, nós temos aí o denominador, que é 336. Da mesma forma que nós fizemos na letra A, nós podemos também fazer na letra B, que é simplificar. Então, professor, mas eu preciso simplificar? Gente, é interessante sempre que você simplifique, tá? Nesse caso aqui, aqui a questão não pede que você simplifique o resultado. Eu fiz a demonstração da letra A para que você veja que é possível também fazer a simplificação, ou seja, encontrar a forma irredutível, tá? Então, fica como atividade para vocês. Peguem o resultado da letra B, que é 84 sobre 336, e simplifique. Os dois são pares, você pode simplificar por 2, né? Fazer a divisão. Certo, turminha? Então, agora vamos para a questão de número 2, tá? Na questão de número 2, ele diz assim, efetue as operações. Gente, já na questão 2, você pode perceber aí na letra A, que na letra A nós temos aqui, ó, entre as frações, 2 pontinhos. Gente, se um pontinho representa multiplicação, 2 pontinhos representam divisão. Ah, professor, então agora eu estou sabendo que tem que dividir. Por que eu falo isso? Porque eu percebi que alguns alunos tiveram muita dificuldade no entendimento. Não sabiam que essa questão se era para multiplicar ou dividir. Então eu vou colocar aqui acima algo bem interessante, tá? Que a operação divisão ela pode ser representada destas formas, tá? A divisão pode ser representada pelos 2 pontinhos ou ainda por esse tracinho aqui, ó, com os 2 pontinhos. Tanto essa forma como essa representam divisão, certo, turminha? Então, vamos lá dividir a fração 9 da letra A, né? 9 dozeavos por 3 quartos. E aí, gente, qual é a regra que nós devemos aplicar? E aí você tem que ter muito cuidado. Se você leu o material com atenção, se você assistiu a videoaula com atenção, você deve ter percebido que a regra para você resolver uma divisão é utilizando uma multiplicação, mas não é a multiplicação qualquer. Para dividir duas frações, nós devemos sempre multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. E aí, professor, então, quem é a primeira fração? A primeira, da esquerda para a direita, gente, é 9 dozeavos. Então, eu vou chamar aqui de fração número 1. Vou representar por F1. E a segunda fração que nós temos é a segunda fração, da esquerda para a direita, que é a fração 3 sobre 4, ou 3 quartos. Eu vou chamar de F2. E o que é que diz a regra? A regra diz o seguinte, que para dividir duas frações, basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Gente, se a fração é 3 quartos, qual é o inverso dessa fração? Para que você consiga identificar o inverso, basta que você troque a posição, mude a posição do numerador e o denominador. Se a fração aqui, ó, é 3 sobre 4, então o inverso dela será 4 terços. Pronto, gente. Você inverteu a segunda fração, agora é só multiplicar. O resultado dessa multiplicação corresponde numericamente igual à divisão, certo? Então, fazendo aqui, agora apliquei a regra, eu inverti a segunda fração, agora é multiplicar. Ó. Você vai multiplicar 9 vezes 4,
vai ficar 9 vezes o 4 pela divisão do denominador, que é 12 e 3. Então, vai ficar 12 vezes 3. Então, desta maneira, gente, fica fácil a gente calcular. Quanto é que é 9 vezes 4, gente? 9 vezes 4 equivale a 36. E quanto é que é 12 vezes 3? Agora, multiplicando o denominador, 12 vezes 3 também equivale a 36. Beleza, turminha? E 36 por 36 corresponde a uma fração inteira. Como assim, professor? Ora, gente, o que é fração? Não são partes de um inteiro? Se eu tenho 36 de um total de 36 partes, na verdade eu tenho a fração inteira. Então, a fração inteira é representada pelo número 1. Então, tá aí resolvido, tá? Letra A. Certo, turma? Agora, na letra B, o que acontece é o seguinte. Na letra B, nós temos aqui a fração, ó, fração número 1, tá? Aí nós temos aqui a divisão, que são os dois pontinhos. Só que a segunda fração, gente, ela é representada por uma expressão. Ela está entre parênteses. E dentro desse parêntese, aí nós temos uma multiplicação. Então, gente, como é que a gente resolve esse problema aqui? Eu tenho certeza que a segunda questão ela despertou bastante dúvidas, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? Primeiramente, a gente vai ter que encontrar a nossa fração número 2. E essa fração número 2 só vai ser possível ser encontrada se eu resolver essa expressãozinha aqui, ó, que está dentro do parêntese. E dentro do parêntese eu tenho que operação, gente? Nós temos uma multiplicação. Então, primeiramente, nós vamos ter que resolver a multiplicação. Primeiramente, devemos resolver a multiplicação. E, professor, onde é que se encontra essa multiplicação? Gente, a gente já sabe, né, que a multiplicação ela está dentro do parênteses, está destacada aí de amarelo. Professor, por que eu sei que é uma multiplicação? Olha, o pontinho aqui é uma das formas de você representar a multiplicação. Ou você representa com um x, né, que é o vezes, o sinal de vezes, ou então você representa com a bolinha. Então, calculando primeiramente essa multiplicação, nós temos, ó, 2 terços multiplicado a 5 meios. Resolvendo essa multiplicação, nós temos o seguinte, ó, 2 vezes 5 equivalem a 10. Multiplicando os denominadores, ó, 3 multiplicado a 2 equivale a 6. Então, nós temos aí o nosso resultado da multiplicação. O que é que nós vamos fazer agora? Ao invés de escrever tudo isso daqui, ó, ao invés de escrever toda essa situação, vou até trocar aqui a cor, né? Para que fique melhor de você perceber. Ao invés de escrever toda essa situação aqui do parêntese, ó, eu vou substituir pelo resultado que eu obtive. Esse parêntese aqui ele indicava uma multiplicação. Está aqui a multiplicação. Nós acabamos de encontrar o resultado dessa multiplicação, ó, 10 sextos. Então, o que é que eu vou fazer agora, gente? Ao invés de colocar tudo que está aqui, eu vou colocar só o seu resultado, que é 10 sextos. Agora a gente vai finalizar. Então, para calcular o problema, basta eu fazer agora o quê? O problema inicial não era 1 meio, dividido por quanto? Dividido por essa expressão. Só que essa expressão aqui nós acabamos de encontrar o resultado. Qual foi o resultado? 10 sextos. Então, é só dividir por 10 sextos. E aí, gente, como é que a gente divide? Como é que a gente divide duas frações? Qual é a regra? A regra é bem clara, né? Basta que você multiplique a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Quem é a primeira fração? 1 meio. E aí eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Quem é a segunda fração? Não é 10 sobre 6? Então, se eu inverter os elementos, ele vai ficar 6 sobre 10. Daí agora, gente, é só resolver, tá? Você vai multiplicar os numeradores. 1 vezes 1, quer dizer, 1 multiplicado a 6 equivale a 6. E 2 multiplicado a 10 equivale a
20. Então tá aí o resultado, 6/20. Mas é como eu já havia explicado lá na primeira questão. Eu posso simplificar esse resultado? Aqui nós já temos o resultado, mas eu posso simplificar? Pode, gente. Se você quiser simplificar aqui, basta dividir por 2. Aí ficará 6 dividido para 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Está aí. Essa aqui é o que nós chamamos de forma, é a nossa forma irredutível, tá? É muito importante que você faça isso sempre, beleza, turminha? Então agora, gente, já que a gente já aprendeu a fazer, a gente entendeu que a questão número 2 não é tão complicada assim, vamos avançar para uma questão também que gerou um pouco de dúvida, tá? Que é a questão de número 3. Fazendo as operações indicadas em... Aí nós temos aqui as operações. Nós temos aqui, primeiramente, abre o parêntese, né? Abriu o parêntese, então nós temos aqui 1 meio multiplicado a 3 meios. Tudo isso tem que ser dividido pelo 2. Então, gente, primeiramente aqui, o que é que a gente vai ter que resolver? Tudo isso que está dentro do parêntese. Para no final ter que dividir, certo? Então, qual é a operação que está interna a esse parêntese? Dentro do parêntese, nós temos uma multiplicação, gente. Então, vamos resolver ela. 1 meio. Vou colocar aqui até com outra cor, tá? Para não confundir. Então, vamos resolver primeiramente a multiplicação. E o que é que diz a multiplicação? Está dizendo que 1 meio é igual a 3 meios. Gente, a regra da multiplicação é uma coisa, a regra da divisão é outra coisa totalmente diferente. Então, multiplicar, o que é que tu precisa fazer? Multiplicar numerador com numerador. Quem é o numerador aqui? É o número 1. O numerador aqui é o número 1, o numerador aqui é o número 3. Então, multiplicando os numeradores, 1 vezes 3 é igual a 3. E agora nós vamos multiplicar os denominadores. Quem são os denominadores das frações? Da primeira fração, o denominador é 2. Da segunda fração, o denominador também é 2. Então, 2 vezes 2 equivale a 4. Então, nós acabamos de encontrar, gente, o resultado dessa expressão que estava dentro do parêntese. Então, ao invés de colocar agora esse parêntese, nós vamos fazer o que agora? Então, ao invés de colocar 1 meio vezes 3 meios dividido por 2, eu vou colocar logo agora é o resultado de tudo isso aqui. O resultado de tudo isso nós já fizemos ali acima. O resultado ficou como, gente? Ficou 3 quartos. Então, eu vou colocar aqui o resultado. Vai ficar 3 quartos dividido pelo 2. E, professor, como é que a gente resolve agora essa expressão? Porque nós aprendemos a dividir foi uma fração por outra fração. Aqui até onde a gente está sabendo, ó, 3 quartos é uma fração, mas o número 2, professor, ele não é fração, ele é um número inteiro. Pois bem, pessoal, vocês têm razão. O 2 ele é um número inteiro, certo? Mas o que vocês talvez não saibam ou não lembrem é o seguinte. Todo número inteiro ele pode ser representado na forma de fração. É, professor? É. Qualquer número inteiro eu posso representar ele na forma de fração. Por exemplo, gente, ó, o número 5. Se eu quiser representar o número 5 na forma de fração, basta eu escrever 5 sobre 1. E aí não altera o resultado. Se eu quiser representar o número 8 na forma de fração, basta escrever 8 sobre 1. Então, aqui eu não tenho 2. Se eu quiser representar o 2, aqui eu não tenho o número 2. Se eu quiser representar esse número 2 na forma de fração, basta escrever ele da seguinte maneira, ó, 2 sobre 1. Fazendo isso, agora você tem uma divisão de fração. Você tem aqui a fração número 1 dividida pela fração número 2. E como é que você faz para dividir frações? Aplica a regra. E o que é que diz a regra? A regra diz que eu tenho que multiplicar a primeira fração. Então, a primeira fração você escreve normal. Você vai multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Quem é a segunda fração? A segunda fração não é o 2 sobre 1, então é só você inverter a posição desses elementos, e aí vai ficar 1 sobre 2. Depois que você inverteu, aí você pode multiplicar. Primeiramente, você aplicou a regra. Depois que tu aplicou a regra, é só multiplicar. Ó. Então, vai ficar agora, ó, numerador vezes numerador. Então, 3 multiplicado a 1 continua sendo 3.
E 4 multiplicado a 2 será 8, gente. Então, tá aí o resultado. Ó. O resultado é 3/8. Então, você acabou de calcular o resultado desse problema, 3/8. E aí, você vai poder marcar a alternativa correta, porque essa questão é de múltipla escolha. E a alternativa correta, gente, é a letra B, ó, 3/8. É assim que a gente procede. Ah, professor, mas eu achei uma questão bem complicada. Pois é, mas agora com a correção, você está tendo a oportunidade de expandir seu conhecimento, de entender o problema, certo? Outra questão bastante complicada que vocês me pediram bastante no privado, tá, gente? A gente recebe muitas dúvidas e eu tento responder na medida do possível. Às vezes eu não respondo porque é justamente para dar aquele tempo de eu produzir a correção e você buscar entender na sexta-feira, que é o dia que eu posto sempre as correções. As correções elas são postadas ou na forma de um PDF, só a resolução, ou na forma de uma videoaula, ou ainda às vezes a gente ainda abre uma aula virtual, né, pelo Google Meet. Mas essa aqui está sendo gravada. Questão de número 4. Então, vamos colocar aqui a questão de número 4. Diz o seguinte. Calcule o valor da expressão. Aí, o valor da expressão é... Nós temos aqui, ó, 5/11 dividido por 2/11. Fecha parêntese, né? Essa expressão toda está entre parênteses. Então, após o parêntese, nós temos aqui esse ponto que representa multiplicação. Então, vezes... Tudo que está aqui dentro dessa expressão, ó, eu resolvo ela. Depois que eu resolver ela, eu vou encontrar um resultado. Esse resultado eu vou ter que multiplicar pela fração 5/8. Certo? Então, esse é o procedimento que tem que ser executado. Primeiramente, resolve o que está dentro do parêntese. Depois, você multiplica pela fração que está fora do parêntese, que é essa daqui, ó, 6/8. Então, o que é que eu vou ter que resolver primeiramente aqui? O que está dentro do parêntese. E o que é que está dentro do parêntese, gente? Dentro do parêntese, nós temos uma divisão, não é? Nós temos aí, ó, 5... Deixa eu escrever aqui novamente, ficou feio. Então, nós temos aqui, ó, 5/11 dividido pela fração 2/11. E aí, como é que a gente resolve essa divisão? Qual é a regra, gente? A regra diz o quê? A regra diz que você deve multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Gente, entendam. A única fração que eu tenho que inverter é a F2, é a segunda fração. A primeira fração você repete da mesma forma que ela está no problema, tá? Então, nós vamos multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, tá aqui, ó. Fazendo agora aqui a multiplicação, ó. Primeiro os numeradores, 5 vezes 11, 55. Multiplicar agora os denominadores, 11 vezes 2 dá 22. É claro que 55 e 22, gente, eu posso simplificar tudo por 11, né? Mas eu não, simplificando aqui tudo por 11, eu vou fazer que fica melhor. 55 por 11 dá 5, né? 5 vezes 11 dá 55. 22 dividido por 11 dá 2. Por quê, professor? Porque 2 multiplicado a 22, ó, ou 2 multiplicado a 11, você vai encontrar justamente 22. E se você multiplicar aqui o 5 vezes 11, você vai descobrir exatamente o 55. Beleza, turminha? Espero que vocês tenham compreendido aqui. Então, o resultado que nós obtemos, mas eu tenho que informar vocês que neste caso aqui, simplificar é uma opção, tá? Então, nós temos aqui 5 meios. E agora, que eu encontrei o valor que está dentro da expressão, dentro dos parênteses, o que é que eu faço agora? Agora, basta apenas que você substitua tudo que está aqui, ó, dentro do parêntese pelo seu resultado. Qual foi o resultado obtido? 5 meios. Então, eu vou repetir agora. Ao invés de colocar tudo que está dentro do parênteses, eu vou colocar apenas o seu resultado. Então, fica 5 meios. Fora do parênteses, nós temos o pontinho multiplicado a 5/8. Então, tá aí. No final das contas, o que é que eu vou precisar resolver para calcular? Apenas a multiplicação. E a multiplicação, gente, eu não preciso inverter nada. É só você multiplicar. Ó.
numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Numerador aqui é 5 e o numerador da segunda fração também é 5. Então, 5 vezes 5, 25. E agora, o que é que eu preciso fazer? Multiplicar apenas os denominadores. Então, multiplicar 2 vezes o 8. O primeiro denominador é o 2 e o denominador da segunda fração é 8. Então, 2 vezes 8 equivale a 16. E aí nós encontramos o nosso resultado. Tá, gente? 25 sobre 16. Então, tá aí o resultado da quarta questão. Beleza, turminha? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se persistirem as dúvidas, vocês podem me chamar no privado. Certo, turminha? Então, até a nossa próxima aula.